Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, a quem eu de imediato saúdo. O vereador Felipe aqui para tratar pautas e projetos do seu mandato. É uma honra recebê-lo aqui. Fábio, primeiramente agradecer o convite mais uma vez, a gente poder vir aqui e debater temas que a gente tem grande apreço, né? Entre eles o turismo, o resgate histórico, a cultura, enfim, os debates da cidade e que navegam em torno dessas áreas. Então é um prazer muito grande poder retornar. Ainda nas últimas semanas do ano passado, o senhor trouxe à tribuna numa sessão ordinária, e nunca é demais repetir, as sessões ordinárias da Câmara acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara, sinal replicado por Facebook e YouTube, a partir das 8h30 da manhã. O senhor tratava de um projeto sobre o turismo de nostalgia aqui em Caxias do Sul. Essa matéria já tramita pelas comissões da Câmara e eu gostaria que o senhor explicasse primeiro a intenção do roteiro, aí percorrendo museus, Praça Dante Alighieri, estádios, e a situação dessa tramitação. Daqui a pouco já existe alguma previsão de entrar em pauta, então esses dois momentos eu gostaria que o senhor começasse explicando. Bom, a ideia da criação desse projeto de lei, né, que dispõe sobre o itinerário de turismo esportivo de nostalgia, é base de um estudo que eu fiz na minha dissertação de mestrado aqui na Universidade de Caxias do Sul, onde toda a pesquisa se deu em volta dessa temática. É claro que a pesquisa é muito abrangente, né? Ela versa sobre diversos fatos históricos referentes à área, mas, resumidamente, o projeto de lei ele versa sobre a criação desse itinerário de turismo esportivo de nostalgia, onde a gente apresenta o ginásio Enxutão, por toda a questão histórica, né, que envolveu a Enxuta, em Caxias do Sul, o ginásio do Vasco e o seu memorial que existe lá, né, de troféus e camisas, enfim, o ginásio Vasco da Gama. Incluímos o Estádio Centenário e o Largo Leonel Brizola, que é onde acontece toda a movimentação dos jogos, em dias de jogos do Caxias, e também o Salão Nobre com o Museu do Caxias, o Estádio Alfredo Jaconi, com toda a sua estrutura também, e os arredores do estádio, o Memorial do Juventude, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes memoriais de clubes de futebol do país, e também a Praça Dante Alighieri, que é um local, né, de encontro nas comemorações dos títulos e dos momentos importantes do esporte de Caxias do Sul. Então, a criação, resumidamente, desse itinerário, é claro que ele é muito mais detalhado, né, tem muitas informações, enfim, mas, resumidamente, a criação do itinerário é oportunizar para a cidade mais um roteiro, mais um produto turístico que possa ser explorado por quem tiver interesse, que possa ajudar na divulgação, obviamente, dos clubes, mas, consequentemente, também para a cidade, vender a cidade e oferecer para o turista mais uma oportunidade. Eu lembro que o ex-vereador Gustavo Toigo, juventudista identificado, ele apresentou, e a Câmara aprovou, se tornou lei, a denominação da calçada da Papada, ali nas imediações do Jaconi também, como espaço de integração, sobretudo nos chamados pré-jogos, digamos assim, quando a torcida ali faz um aquecimento, se prepara para entrar no estádio e por aí afora. Nós temos também a Constituição, como o senhor mesmo já colocou, de museus, e eu lembro que na Copa do Mundo até nós interagíamos por direct ali no Instagram, cada vez que o senhor postava alguma coisa, às vezes o senhor até me mandava os links e nós discutimos muito ali sobre curiosidades e as pessoas não têm muita noção às vezes. Por exemplo, o Everaldo lá, que fez história na Copa do Mundo de 70, depois teve um acidente. Aí o senhor traz uma peculiaridade da atuação dele aqui no Juventude, que influenciou para que recuasse de meia para a lateral esquerda. Então, é o exemplo que eu trago. O que falta daqui a pouco para disseminar mais essas informações, que já são espaços constituídos, informações constituídas, mas nem todos dominam? A ideia, inclusive, da denominação de itinerário, eu busquei em cima de dos projetos do ex-vereador Gustavo Toigo, né, que é o itinerário Aldo Locatelli, que compreende os 4 espaços que recebem pinturas do Aldo Locatelli, né?
Então, a ideia de colocar o itinerário de turismo esportivo de nostalgia, e a nostalgia é realmente para isso, para buscar as questões históricas todas. Tu citou esse exemplo, nós temos exemplos aqui da constituição da Ser Caxias como Grêmio Esportivo Flamengo, a fusão dos dois clubes, que é algo muito raro no país. Depois os clubes se separam, né? A primeira transmissão a cores do futebol nacional foi aqui em Caxias do Sul, Caxias e Grêmio em 72. Né? Tivemos um amistoso aqui, onde o Pelé marcou o 4º gol da sua carreira, foi aqui em Caxias do Sul. Então, toda essa base histórica, essa base de dados, aí, sem falar na fundação das equipes, na inauguração dos estádios, tanto do Caxias Juventude, Enxuta e Vasco, enfim, todos esses fatos históricos, eles podem ser agregados a esse itinerário. E aí, obviamente, que o guia ou quem recebe essas pessoas nos estádios, no ginásio, pode oferecer para o turista, que o movimento do turismo esportivo é muito grande. Né? Quantos eventos esportivos nós temos em Caxias do Sul toda semana, que atraem muitas pessoas de várias partes do país e até de fora do país, e que muitas vezes falta uma oferta, falta com que alguém ofereça um espaço, um itinerário como esses, como acontece em várias cidades do país e que tem um retorno muito grande. Então, Caxias do Sul tem as estruturas todas elas prontas. O que nós precisamos é fomentar, incentivar e engajar quem trabalha com turismo, que possa oferecer para quem nos visita e possa visitar esses espaços. Esse é um outro fator que se comenta muito entre torcedores e aficionados por futebol e outros esportes. O senhor se enquadra, evidentemente, nisso, que é uma apropriação histórica maior. Muitas vezes o torcedor fica mais preocupado, e claro, ir ao jogo, acompanhar, adquirir as roupas, é legal, mas essa apropriação histórica mais aprofundada. Aqui no âmbito da TV Câmara, nós acompanhamos um pouco desse processo quando o senhor citava lá a fusão do antigo Flamengo com o Juventude, que gerou a Associação Caxias e depois se separou de novo. Nós fizemos um programa especial, um Café com Letras, com o livro aquele de aniversário da associação, o Gustavo Rotti e o Jorge Rotti e o Gustavo Cortes. O Rotti e o Gustavo Cortes, misturei os nomes aqui. E o Jorge até é um pesquisador histórico lá de dentro da própria Ser Caxias. Nós fizemos o programa direto do Gramado do Centenário, junto com o goleiro Bagatini, histórico atleta, meu amigo, inclusive, do senhor também. O senhor deu o título de cidadão caxiense para ele. Então, talvez nós temos esses personagens de forma esparsa dentro da cidade, que volta e meia são chamados, mas falta uma continuidade, né? E a ideia de todo esse material é isso, né? É propor para o torcedor, né? Quantas pessoas sabem que o primeiro clube do interior a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A foi um time de Caxias, foi o Caxias em 76. Quem sabe que o primeiro clube do interior a disputar a Copa do Brasil foi o Caxias em 91? Né? O primeiro time do interior a disputar a Libertadores foi o Juventude em 2000. O primeiro time do interior a disputar a Sul-Americana foi o Juventude em 2005. Né? Então, são marcas do futebol de Caxias do Sul que a gente precisa tornar conhecida da cidade. As próprias conquistas do futsal, né? O primeiro clube do estado a conquistar uma competição nacional foi a Enxuta com a Taça Brasil em 89. Depois a Enxuta foi tricampeã. Sim, o esquadrão, né? Que passou a reforçar, inclusive, clubes maiores depois. Não, a Enxuta foi a base da seleção. Foi a base da seleção brasileira, campeão mundial. Né? Teve o Jorginho aqui como atleta, e primeiro atleta escolhido melhor do mundo, 92, se eu não me engano, enfim. Né? São vários fatores que fazem com que a gente possa alimentar o turista, alimentar quem busca o turismo esportivo com esses dados todos. Então, a minha dissertação, inclusive, está à disposição, né? Tá na rede, é só quem quiser pesquisar e buscar as informações. Está tudo isso separado por período, por data, por fato, por local que foi retirado, para que sirva de pesquisa, sirva de base. E a legislação aqui tem esse objetivo, né? Que a gente possa criar esse espaço, criar esse roteiro e que as pessoas possam se utilizar disso, né, como um bem do município, como uma oferta turística do município. Como que está a tramitação disso? O senhor tem um bom trânsito de relacionamento junto com o Gabriel Citon, secretário do Esporte, segmentos, enfim. Já há uma preparação, porque também não adianta só aprovar o projeto aqui, daqui a pouco não ter continuidade, não se tornar uma política do município. Já há uma interlocução nesse sentido para que, no que sendo aprovado na Câmara, haja maior chance de implementação? O secretário Citon é muito ativo nisso, né? Inclusive, um dos entrevistados da minha dissertação foi ele, né? Pela experiência que ele tem de esporte no município.
Obviamente que a gente espera a aprovação dentro da casa para depois poder tornar isso público e que as entidades privadas, enfim, possam se utilizar disso e os próprios clubes, né? Mas vai precisar de um apoio do município, porque tanto o Enxutão como o ginásio do Vasco são bens públicos, né? E que vão precisar entrar nesse roteiro, assim como a Praça Dante, né? Então, eu acredito que a construção disso é mais fácil, né? O que a gente precisa é tornar isso público e oferecer para a sociedade esse itinerário que eu tenho convicção de que ele tem tudo para dar certo. Vereador Felipe, nós vamos para um breve intervalo e já no retorno, vamos deixar aqui já o anúncio para quem está nos acompanhando, aprofundar mais esse tema e tentar abrir para uma noção turística de momento, projetando situações diferenciadas aí no turismo local. Continue conosco no De Frente com a Lei, hoje com o vereador Felipe Gremelmaier do MDB. Já voltamos. Atenção, senhores passageiros. O Brasil tá on! E agora te acompanha do check-in ao desembarque. O programa Aeroportos Mais Seguros do Governo Federal cuida de você e de sua bagagem, usando alta tecnologia para garantir ainda mais segurança durante toda a sua viagem. O Brasil voltou! E a segurança e tranquilidade na hora de voar chegaram para ficar. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Contraí a dengue, senti os sintomas, no mesmo dia calafrio, começou a febre, vamos na unidade básica de saúde. E lá o pessoal me atendeu, fez os exames, eu sentia dor nos músculos, dor no corpo todo. E eu não acreditava que acontecia na nossa casa, até acontecer comigo. Eu mesmo nunca imaginei que um mosquito tão pequeno que às vezes a gente nem consegue ver direito, pode fazer um estrago tão grande. Tem que tomar cuidado e fazer o combate contra o mosquito. Todo lugar que tiver água parada, ele vai se multiplicar. E se a gente não combater, a gente acaba perdendo. Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com De Frente com a Lei, aqui recebendo o vereador Felipe Gremelmaier do MDB. Tratávamos, vereador, do seu projeto de lei que tramita aqui para instituir em Caxias do Sul o turismo de nostalgia na área do esporte. Ampliando um pouco, tratamos aqui de várias possibilidades da interlocução com o poder público, espaços a serem explorados, e recém findou aqui, dando sequência à pauta do turismo, mas não tanto no esporte, a Festa da Uva, e que ela registrou um número bastante interessante. Além dos próprios pavilhões, da vitivinicultura, dos shows, enfim, os turistas, enfim, visitantes dos mais diversos locais se interessaram muito nas visitações a museus aqui em Caxias do Sul. Isso atingiu um número bem expressivo. E daqui a pouco dialoga com o que o senhor está propondo, né? Eu não tenho dúvida que dialoga, né? Eu não tenho dúvida que faltou a oferta, inclusive. O que comprova isso, né? O que comprova isso. Eu pesquiso muito essa área, me atrai muito, e eu tenho convicção de que muitas pessoas que vieram a Caxias do Sul e acabaram dormindo aqui, muitas vezes nem sabiam ou não foi oferecido que tivesse um jogo do Juventude à noite, do Caxias no final de semana, teve o Clássico Caju durante a Festa da Uva. Né? Quantas pessoas que vieram visitar Caxias do Sul durante a Festa da Uva receberam um convite ou foram provocadas a frequentar os estádios aqui, né? Ou a conhecer os estádios, né? Que é muito comum de ir lá nas lojas dos clubes comprar uma camiseta, comprar uma lembrança para levar para chaveiro, uma sua cidade. Isso acontece muito, né? Embora a Dupla Caju
estivesse com as suas bancas, seus estandes dentro da Festa da Uva, mas a visitação no estádio é totalmente diferente. É uma outra experiência. É outra experiência e muita gente procura isso. Né? Não é à toa a grande quantidade de visitantes que os estádios pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro recebem diariamente. Né? Então, se tu não tem a oferta e se tu não oferece para as pessoas, elas não vão saber. Né? Então, tu precisa vender isso para fora. E a ideia dessa junção que esse projeto tenta fazer é para isso. É para fazer, primeiramente, um resgate histórico, né? Para mostrar a importância cultural do esporte em Caxias do Sul. Né? Nós tivemos em Caxias um fato que é inédito também no futsal, que é 2 clubes da mesma cidade do interior decidirem uma competição nacional, né? Que foi a Taça Brasil de 96. Enxuta campeão e o Vasco vice. Uma decisão daqui, né? De Caxias do Sul, e que pouca gente sabe. Então, nós temos que buscar rememorar esses fatos históricos e que eles sejam oferecidos para quem gosta de história, de cultura, de turismo, de resgate histórico, enfim, desses mais variados produtos que o turismo consegue fomentar e gerar para a sociedade, consequentemente gerando emprego, renda e oferta para a cidade. Então, eu tenho convicção disso, Fábio, de que se o município conseguir levar isso para fora e oferecer desses mais variados eventos que acontecem, se nós na Festa do oferecêssemos esse tipo de roteiro, eu tenho certeza que muitas pessoas teriam interesse em frequentar, assim como tem interesse em frequentar vinícolas, tem interesse em frequentar cervejarias, os museus, que bom que estavam abertos agora, né, durante a Festa da Uva. Eu estive no Monumento ao Imigrante e o registro era de muitas pessoas procurando o Monumento ao Imigrante, não só o monumento, mas enfim, o museu que tem lá. O museu que está... Né, que é muito bonito também. Então, tu precisa oferecer. Né? As pessoas, muitas vezes, não conseguem pesquisar e buscar essa informação. Então, o papel do município, um deles, é ajudar nesse tipo de divulgação. E o apelo do futebol é muito grande. E aí, os clubes têm todos os jogos para se utilizarem disso, para divulgar isso. Né? E oferecer para as agências de turismo, oferecer para os próprios clubes divulgarem, para o município divulgar, que a cidade atraia cada vez mais visitantes, né? Até porque muita gente vem de fora para assistir os jogos da dupla Caju aqui, né? Seja torcedor de time adversário, e muita gente vem, né? Então, isso precisa ser oferecido também para que essas pessoas possam frequentar os espaços. Um fator interessante no âmbito de Caxias também tem sido a produção literária local voltada ao esporte. Nós temos lá, eu vou lembrar, por um acaso eu apresento aqui na TV Câmara também o Café com Letras, que é voltado a promover a literatura local. O Lúcio Sareta é um deles. O senhor teve aquela sequência do Hora Bolas, da qual eu tive a honra de participar, fazendo um texto específico sobre o Esporte Clube Internacional. A propósito, o senhor pretende editar essa dissertação em livro, dar sequência a isso, porque também é uma provocação e uma forma de conquistar aquelas pessoas que não têm tanta rotina, tanto apego a participarem de eventos esportivos, mas que podem se interessar também pela literatura. Um dos objetivos é publicar como livro a dissertação. Né, o material está pronto, ele é extemporâneo, né? Não necessita de tanta atualização assim, até porque eu comecei a pesquisa em 1910, né? Quando começa o futebol em Caxias do Sul, com o Esporte Clube Ideal, eu começo em 1910 com a pesquisa e venho até 2020. Né? Então, ela tá bem atualizada e pode ser utilizada. Então, o objetivo, sim, é lançar essa dissertação em formato de livro para que a gente possa permitir outros tipos de pesquisa também, sejam elas universitárias, históricas ou por interesse mesmo dos mais variados. Então, tem essa possibilidade, sim, e a gente espera que cada vez mais tenha literatura voltada tanto para o esporte como para o turismo, porque elas acabam fazendo também, nesse momento, um resgate histórico daquilo que a cidade vive, né, e pulsa em alguns momentos. Nessa edição da Festa da Uva também houve um marco, que foram os 30 anos dos Jogos Coloniais. A propósito, a Câmara entregou um prêmio Caxias alusivo a isso, aos organizadores, idealizadores e por aí afora. Também não seria um caminho, daqui a pouco, resgatar essas modalidades mais remotas e tradicionais da própria cultura italiana que predomina aqui, dar uma sequência para isso, aquela ideia de que não fiquem só
iniciativas isoladas a cada edição da Festa da Uva, também seria uma forma de envolver daqui a pouco o interior de Caxias do Sul. Eu acho que muito mais que envolver o interior, Fábio, eu acho que nós temos que envolver as crianças, tem que envolver os jovens, né? Eu tenho debatido muito nas últimas sessões aí a questão do engajamento comunitário, né? E a educação patrimonial. E elas versam sobre isso, porque a educação patrimonial não é somente o monumento ou a praça, é o patrimônio imaterial também, né? O que representa o jogo de bocha, os jogos de carta, os jogos de bodega para Caxias do Sul, né? Quantos dos nossos jovens hoje sabem a importância que esses movimentos todos tiveram na construção histórica de Caxias do Sul, independentemente da imigração, né? Porque hoje Caxias é uma cidade que tem milhares de moradores aqui de outros países. Cosmopolita. E isso é extremamente importante, né? Eu sempre faço referência a um dos temas da Festa da Uva, se eu não me engano é 2010, que era a alegria de estarmos juntos, né? E essa é a representação da população de Caxias. A construção da cidade, ela vem até aqui porque é uma mistura de povos. E isso faz Caxias do Sul ser do tamanho que ela é. Então, na minha visão, o trabalho, seja ele com Festa da Uva, com Festa das Colônias, com os mais variados eventos que acontecem na cidade, ele deve ser permanente, deve ser trabalhado de outras formas, né? Não só no período em que eles acontecem, mas tu só vai gerar o engajamento comunitário a partir do momento que tu tenha uma organização e um formato de provocar a cidade a conhecer a própria cidade. Quando a gente conhece onde está morando, onde está vivendo, a gente vai vender, entre aspas, aqui de uma forma muito mais fácil. A propósito disso, só num en passant, já estamos na reta final do programa, a ex-vereadora Isabela Schumacher, que assumiu por alguns dias no final do ano passado, no lugar em substituição ao vereador Maurício Scalco, que se licenciou naquela oportunidade, a vereadora Isabela apresentou um projeto para instituir tabuleiros de jogo de xadrez em praças e locais públicos. Alguns olharam assim, mas será e tal. E ela trouxe uma série de exemplos, né, de outras cidades. Quer dizer, são várias iniciativas que conjuntas podem dar um resultado na linha do que o senhor espera também. Sem dúvida, porque tu vai permitir com que as pessoas possam frequentar os espaços de lazer, né? Tu tem que oferecer. A gente vê no mundo inteiro os espaços sendo frequentados por pessoas e eu defendo muito isso, a humanização da cidade. Exato. Por isso que a legislação das mesas em calçadas é uma legislação minha, né? Esses parklets que tem em alguns restaurantes e bares da cidade são importantíssimos para aumentar o convívio. Quanto mais nós propiciarmos com que as pessoas possam frequentar os locais, consequentemente a cidade vai estar mais viva. Vereador Felipe, estamos no minuto final do programa. Brevemente eu vou pedir que o senhor se despeça e no que o senhor fizer as suas considerações finais, digamos assim, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando neste momento seus contatos telefônicos, e-mail para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Eu quero só agradecer, Fábio, a oportunidade de a gente poder vir aqui debater um projeto de lei, mas que não é só isso, né? Acho que o turismo, o engajamento comunitário, a educação patrimonial, ela é muito mais que isso, deve ser discutida permanentemente na cidade para fazer aquilo que a gente comentou agora, que a cidade conheça, que os moradores de Caxias do Sul conheçam cada vez mais Caxias e que possam ajudar a vender Caxias do Sul externamente e, obviamente, né, para as nossas crianças e todo mundo que frequenta a cidade. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.